E aí, meus amigos, tudo bem com vocês que estão aí em casa? Que bom que vocês estão aqui mais uma vez para nós estudarmos a lição dos jovens. E essa lição dos jovens está maravilhosa, né? Nós temos aí a nossa capa, título, né? Que é Metanoia. E nós estamos nessa lição 7 para apresentar para vocês. E hoje a lição ela vai nos ensinar umas coisas muito interessantes. Fique ligado aí. Antes disso, quero apresentar aqui os convidados, mas antes queria dizer que estou sem meu co-host aqui, devido a algumas circunstâncias, ele não pôde estar aqui neste momento, mas nos próximos, com certeza ele estará aqui com a gente. E já apresentando os nossos convidados, nós temos aqui dois irmãos, né, que eles já vieram aqui mais de uma vez, eu acho que eles estão aqui na terceira ou quarta vez que eles já vieram, mas como irmãos, assim, né, dupla, eles vieram aqui 2 vezes, 3 vezes, eu acho umas 2 vezes, mas o primeiro é o Jean. O Jean ele é ali da igreja central aqui de Barretos, está envolvido ali na sonoplastia, sofrendo, suando, porque sonoplastia dá um perrengue nervoso, né, ainda mais quando dá algum problema, né. E também está envolvido ali no Ministério Jovem, também sabe cantar, sabe pregar, diz que canta, né? Mas a gente acredita que sim. Mas também joga voleibol também, a gente sabe jogar um voleibol aí, às vezes erra umas cortadas aí, mas tá tudo certo, faz parte do processo também. E também nós temos aqui o nosso futuro pastor, o Felipe, ele está estudando na Bahia, teologia, gosta de missão, né, já tá escrito na Bíblia que nós temos que ser missionário. O cara já gosta de missão, então nós já sabemos para onde que ele vai, né? Para as missões, né? Nós temos várias missões. A Igreja Adventista ela fornece várias missões para que a gente possa estar levando ali o Evangelho para outras pessoas, e são missões muito legais, muito gostosas de fazer, porque você tem experiências novas e você conhece públicos novos e pessoas que estão sedentos pelo amor de Cristo. E o Felipe, ele estuda lá na Bahia, acho que é 3º ano já? Segundo, vai para o 3º ano, está muito feliz, muito empolgado, está virando quase um baiano já falando a gíria deles lá, né? Mas ele está aqui, né, com a gente hoje para estar participando desse podcast. Se vocês tiverem alguma coisa aí para falar, que eu esqueci de vocês, se quiserem dar um oi para a galera aí, fiquem à vontade. Só agradecer aí mais uma vez o convite do Jonas. Hoje não pôde estar aí o co-host dele, né? Mas agradecer aí, e a lição, gente, tá magnífica, né? Tá muito boa. Só agradecer aí o pessoal e que a gente possa ter uma boa lição. Obrigado, Jonas. E é uma alegria estar aqui. Bora pra lição, então. Acho que é isso. Vamos lá, então. Vou pedir para que o Felipe ore pela gente, para que a gente possa iniciar aqui essa lição. Oremos. Grandioso Deus, amoroso Pai, Senhor, rogamos a Tua presença nesse momento para estudarmos a lição, que o Senhor nos ajude a entender os temas bíblicos e que a cada dia o nosso crescimento não possa ser somente no conhecimento, mas na vivência ao lado do Senhor, e que o Senhor constantemente nos mude. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Amém. E nós temos aqui o nosso título da lição, que é Acalmando a ira. E nesse título aqui, Acalmando a ira, nós temos o nosso texto-chave que está em Tiago 1, 19 e 21. Então nós vamos entender um pouco sobre essa questão. E nós temos, como sempre, a nossa tirinha aqui na nossa tela, do meu lado esquerdo. Vocês podem estar vendo aí a nossa tirinha, aonde nós temos ali 2 descrições. Na verdade são 3, né? Que é onde está escrito assim: casa, construção e reforma, Espírito Santo. E aí nós temos ali na segunda tirinha que está escrito assim: eu vim buscar o material encomendado, você trouxe a planta? Aí ele respondeu: sim, está aqui. Um momento, por favor, seu pedido é só com o Senhor Espírito Santo. E essa tirinha, ela tirou assim alguma reflexão, uma risada, né? Porque basicamente nós temos aqui como se nós fôssemos comprar alguma coisa, né? E nós vamos escolher alguma coisa em específico, e às vezes quem
está nos atendendo não consegue resolver a situação. E sempre tem um especialista que vai resolver essa situação. E na imagem nós temos um desenho. E um desenho de alguém irado, uns filmes, que eu não lembro qual que é o filme. Divertidamente. Nós temos o Divertidamente 2, vocês já devem ter assistido aí no cinema ou até na casa de vocês. E esse filme mostra que tem esse personagem que ele é irado. E a demonstração aqui na ilustração foi interessante, que a mulher falou o quê? Preciso chamar o Senhor Espírito Santo para auxiliar. Então, basicamente, eu acredito que seja relacionado a isso, e ela ficou, tipo, como se diz, surpresa, né, pela planta que ele trouxe, né, que ela falou de uma forma, devia ter falado assim, de uma forma tão tensa, né? Vou falar com o Espírito Santo, vai poder resolver essa situação, porque eu não dou conta. Eu acredito praticamente isso que a tirinha nos diz aqui. Vocês querem falar alguma coisa sobre a tirinha? Jonas, eu queria, assim, eu até peço licença para abrir uma questão aqui. Eu acho que é algo muito importante da gente entender, porque essa questão das nossas emoções, da forma como a gente lida, nós, seres humanos, a gente não pode criar nada novo. Nós não temos nada de novo, nós não fazemos nada de novo em relação ao que a gente é, as emoções e tal. Então, tudo que a gente tem, a forma como a gente reage, a ira, a felicidade, a tristeza, provém de Deus. Ou seja, teve o fundamento em Deus. Deus nos criou com a possibilidade de se irar, de ser feliz. Só que depois do pecado, todas essas emoções, elas tomaram agora uma proporção ruim, né? Então nós ficamos felizes por coisas ruins, ficamos irados por coisas ruins de forma injusta, né? Então, o que acontece? Deus também se ira, né? Só que a questão é que Deus, as emoções de Deus são emoções santas, né? Ele faz as coisas, ele tem as coisas de forma perfeita. Então, quando alguém peca, ele fica triste genuinamente. Quando alguém faz algo de errado, um assassino e tal, ele se ira genuinamente, né? De forma justa e tal. Então, todas as nossas emoções precisam ser direcionadas da forma como Deus quer, né? Então, acho que essa é uma questão importante. Todas as nossas emoções provêm da imagem e semelhança de Deus, só que elas precisam ser restauradas. A ira, a felicidade, todas, né? A ira a gente tem como foco nessa semana, mas eu acho que essa é uma questão importante. Todas precisam da ação do Espírito Santo, e especialmente a ira, né, que é o que a gente vai estudar. E assim, está relacionado também a um equilíbrio, né? Deus, ele tem a ira de forma santa, como você disse, e a gente tem que tentar também encontrar um equilíbrio sobre isso, né? Que o negócio é a questão do desequilíbrio entre as nossas emoções também, né? A gente não sabe lidar com elas e lidar da pior forma possível, né? Mas eu acho que tudo se resume também de como que a gente lida com elas e o equilíbrio que a gente tem que ter com elas, né? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui então. Nós vamos para o nosso domingo e nem sabíamos, né? Você em casa sabia que nós temos uma pandemia de ira? Deu para a gente analisar muitas situações. Por que pandemia de ira? Porque nós vivemos numa sociedade onde nós enfrentamos níveis crescentes de estresse. E esses estresses, eles podem ser causados por várias coisas. A gente perde emprego, a gente tem algumas agitações sociais, nós estamos passando também por alguma sensação de que nada está dando certo, a gente está tentando fazer algum planejamento, alguma situação, e a gente não está conseguindo resolver tudo aquilo que nós estamos planejando até para o nosso cotidiano. E isso proporciona que a gente cause essa ira e a gente comece a fazer o quê? Descontar nas outras pessoas. E essas outras pessoas, elas não têm nada a ver com a situação, mas elas estão recebendo as nossas iras. E o que acontece? As nossas redes sociais estão repletas ali, né? As comunicações estão cheias de discursos de ódios que são direcionados a governos, instituições e grupos. Até existe ódio de pessoas que sentem ódio. Até ódio das pessoas que sentem ódio. Você tem ódio até da pessoa que sente ódio.
parece um pleonasmo aqui na nossa frase aqui, mas você tem ódio de outra pessoa que sente ódio. Então nós estamos passando muito por isso. Então nós temos o ódio que pode estar dentro da nossa casa, entre os nossos entes queridos ali. Nós pegamos várias situações onde a gente fica irado ao extremo, e a gente não para refletir se nós estamos realmente em sã consciência ou não. Então a lição ela vai ensinar muito sobre isso nessa semana, que eu abordei aqui, que eu achei interessante, foi que até no versículo, no capítulo e no versículo de Tiago, de 1, 19 a 21, que é onde descreve ali que nós temos que pensar, raciocinar, para depois a gente responder, né? Ela tem uma descrição um pouco mais detalhada, eu só fiz um adendo ali. Então, assim, você sabia que isso é prejudicial à sua saúde mental, a ira? Vocês sabiam que cada vez que a gente continua se irando de uma forma exagerada, nós estamos enfraquecendo o nosso sistema imunológico? O que é o sistema imunológico? Nós estamos ficando com fraqueza, e isso proporciona com que a gente fique doente mais rápido. Então a gente pode pegar uma gripe mais rápida, a gente pode pegar às vezes um Covid mais rápido, a gente pode pegar qualquer outro tipo de doenças que possa ser transmitível mais rápido, porque o nosso sistema imunológico está baixo. Então nós temos essa tendência, e também nós temos a tendência 2 vezes maior de termos problemas do coração, que é a doença cardíaca coronariana, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aonde que eu estou citando essa reportagem, que é de Janice Williams, Anger Prones Predict Coronary Heart Disease Risk. 2000 foi quando essa mulher ela postou descrevendo como que a irritação e a ira ela pode causar esses problemas, tanto na parte física, nossa saúde física, como também nessa questão do nosso coração, ele sofrer ali com o que nós estamos proporcionando a ele. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí nós temos aqui uma pergunta que nós vamos descrever na nossa semana, que é: como podemos lidar com a ira e a irritação? Então nessa semana fique ligado aí, que agora nós vamos continuar aqui e você vai entender um pouco mais como lidar com essa situação que nós passamos no nosso cotidiano. E sem mais delongas, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre domingo, senão nós já partimos para segunda-feira. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos para segunda-feira. E eu acho que eu coloquei o Felips. Felipe vai falar aí pra gente da segunda-feira. Bom, eu acho que justamente puxando essa questão, Jonas, a grande questão da ira, ela está ligada à nossa questão de pecado, né? Então nós temos problemas em relação à ira porque nós estamos em pecado. Então a Bíblia ela nos ensina formas ela primeiro vai dizer assim em Efésios que a gente deve se irar, mas não deve se pecar, né? Ou seja, então de alguma forma a Bíblia dá lugar à ira, né? Ela mostra que é ruim, só que ela dá lugar à ira. Então a grande questão que é esse negócio de ira que pode e ira que não pode, né? Raiva e tal. Eu gosto de pensar em uma ilustração que ela talvez defina isso, que é a ilustração de um pai. Imagina que um pai tem filhos e aí entra um assaltante dentro de casa, um cara que quer não só tirar os bens da casa, mas também pegar os filhos, sequestrar eles ali. E aí ele vai lá, pega os filhos, e os filhos falam assim: quer saber, esse sequestrador é legal, eu vou com eles. E aí o sequestrador vai. Aí o pai fica indignado: como assim eles... E o cara veio, roubou seus filhos e foi. E, cara, foi exatamente isso que aconteceu no Éden, né? O sequestrador vem, o inimigo vem, rouba, tenta, né, ali Adão e Eva, e eles querem ir com ele. Então, e agora, né? O que Deus faz? Deus é como um pai que ama tanto seus filhos e fala assim: cara, eu não posso deixar meus filhos lá, distantes de mim. E aí ele vai lá e fala assim: tá bom, eles escolheram estar distantes. O preço deles escolherem fazer isso é estarem distantes.
Então eu vou mandar um filho meu como eles, e ele vai pagar o preço de estar distantes para que eles estejam perto novamente. Então a ira de Deus é Deus falando, é Deus aceitando a nossa decisão, né, de pecado, enfim. Então é Deus punindo o mal, falando assim, olha, já que você quer assim, vai ser assim. Então eu acho que esse é um ponto importante, porque a ira de Deus, ela é santa e ela é boa, né? Ela é como cara, hoje as notícias que a gente vê na TV, a gente vê pessoas pessoas que estrupam outras, enfim, isso é muito forte. Na gente sobe um negócio assim com vontade de fazer alguma coisa, porque é muito forte. Se Deus, que é todo poderoso, olhasse isso e falasse assim, não, deixa, eu amo ele. Deus não tem amor complacente, o amor dele também faz com que ele tenha que punir o mal, né? O John Peckham está fazendo um trabalho incrível na lição dos adultos falando sobre essa questão. Então acho que esse é uma questão importante. A ira nossa, ela é uma ira injusta. Então o Jean faz alguma coisa comigo, eu quero matar ele. Eu falo assim, miserável. Ele pegou alguma roupa minha do guarda-roupa, já dá vontade de bater. Aí fala assim, poxa, não, tá, mas Deus é diferente, ele pune conforme a justiça, né? Então Deus é um pai de amor. Nós, quando nos iramos, nós ficamos bravos, e aí a gente fica com raiva, enfim, nossa ira é sempre injusta, e é por isso que a gente vai ter esses problemas, né? Problema de coração, baixa imunidade, porque a gente acaba levando isso de forma injusta, porque nós somos pecadores, né? Então eu acho que esse é um grande ponto. Nós devemos nos irar, mas nós devemos aprender com Deus, que é um Deus de amor, e a ira dele, a Bíblia diz, né? Deus fala assim, minha vingança, olha, vocês são injustos, eu vou fazer as coisas de forma justa, deixa para mim que eu vou fazer. Bom, é basicamente isso, eu queria trazer esse insight que eu acho legal, essa ilustração. Então é isso, se tiverem algum comentário também. Quer falar alguma coisa aí, Jean? Tranquilo. Não? Eu só queria citar aqui, né, que a lição ela descreve de uma forma que às vezes você não consegue identificar de onde que está vindo a sua ira. E aqui diz para que você possa procurar um profissional de saúde aí que cuida da parte da sua mente, saúde mental, que ele vai ajudar você a descobrir, a resolver essa situação. E um outro ponto é que em Tiago 1,19 diz assim: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. E aí nós entramos num contexto que nós devemos refletir bastante, que é quando nós ficarmos irados, nós devemos respirar até que se normalize o nosso coração, porque quando nós estamos irados, nós começamos a ficar acelerado, o coração acelera, a mão começa a ficar gelada, você começa a ficar com um calafrio de tanta raiva que você está passando. E aí o que acontece? Você tem que respirar, você tem que esperar normalizar a sua frequência cardíaca até que você se sinta tranquilo. Difícil? Muito. Eu vou dizer para você que é uma situação fácil, não é? Mas se você parar para pensar e você fizer isso uma vez, é certeza que o que você iria falar não vai ser o que você iria falar. Porque você vai começar o quê? Ter a mente limpa e vai raciocinar e vai resolver a situação. E não transformar a situação numa coisa gigantesca, maior. Quer falar mais alguma coisa? É até a questão de nós conseguimos ter uma mente mais clara. Nós devemos fazer isso porque isso faz a gente ter uma mente mais clara, mais lúcida, né? E a gente consegue pensar com justiça, da forma correta, né? Assim, cara, eu acho que eu não devo retrucar do jeito que eu achei que deveria retrucar, né? Então, eu acho que essa questão de Tiago é muito importante. Ei, calma, pense, né? Respire bem, tome uma água, um copo d'água. Se não conseguir passar, eu acho que é importante a procura de um profissional também. Eu acho que a lição deixa isso claro todas as semanas, né? A gente não consegue resolver com a questão bíblica ou algo assim, procure um profissional, não tem nada de ruim nisso. Deus deixou a psicologia, a psiquiatria aí para isso, né? Hoje nós temos remédios que podem ajudar, às vezes a gente, né, com um impulso descontrolado e tal. Então,
procure um profissional, né, se você não consegue. E é assim, a sociedade como um todo tem um certo preconceito, né? Você fala assim, nossa, eu vou num psicólogo, sei lá, saber lidar com sentimentos. A gente fala, nossa, o cara não tá bem, né? Mas devia ser algo normal, como a lição mesmo dá o exemplo, como alguém que vai no médico quando tá doente. Ué, eu vou lá porque eu preciso saber o que eu tenho pra me tratar. E devia ser assim também, para tratar também as nossas debilidades mentais mesmo, na questão de emoções, né? Muito bem. Estamos só na segunda-feira, hein, galera? Nós vamos agora para a nossa terça-feira com o nosso amigo Jean, que vai descrever aí muito bem a nossa terça-feira. Vai lá, Jean. Então, terça, ele vem dar um pouco desse conceito de ira é pecado, não é? Como o Felipe deu uma ênfase aí, a ira por si só, a ira santa, ela não é pecado. Muito pelo contrário, a Bíblia mesmo vem dar relatos, mesmo aqui em Deuteronômio 1:34, vem falar que o Senhor também, ele se indigna, ele se ira em questão, mas é uma questão santa. Ele fala assim, ó... tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e girou, dizendo. Aí tem o contexto pela qual, aqui é o contexto pela qual, quando os espias voltam de Jerusalém, de Israel, que eles iam atacar Canaã, né? E aí chega os espias dando malfalácias sobre o local, né? E aí o Senhor se indigna por causa disso, né? Porque eles não confiam verdadeiramente no Senhor. Então, a gente entende que a ira por si só, ela não é pecado. O negócio é os sentimentos pelos quais eu acabo lidando com isso. Então, se eu pego a minha ira e eu ainda coloco ódio, coloco revancha, e tudo isso acaba englobando algo que vai fazer eu me sentir mal e vai fazer eu falar algo para alguém que não é certo também, né? Então vem muito de a minha intenção em relação à ira. Moisés mesmo também, o exemplo das tábuas de pedra. Ele pega as tábuas que Deus havia escrito na pedra e aí ele vê o povo ali na idolatria, né? Fala assim, caramba, o povo ficou um tempo sem estar aí comigo, sem estar com Deus, e aí já virou esse escarcéu. Então ele vem, taca as tábuas ali no chão e quebra. Então a gente percebe que é como a gente lida com isso, como Jonas, como o Felipe disse aqui, que a gente tem que dar um tempo para a gente mesmo pensar, será que isso é certo? Será que o que eu estou fazendo está de acordo com os meus princípios mesmo? É muito importante a gente respirar, a gente ir respirar tranquilo, soltar, porque aí a gente consegue oxigenar o cérebro para ter pensamentos mais claros em relação ao que a gente vai fazer. Então a ira por si só, como eu havia dito, e os meninos aqui também, ela não é pecado. Jesus também, em outro momento ali no templo, ele chega ali e fala assim, mas vocês estão fazendo na casa de meu pai um comércio, um covid ladrão, e aí joga todas as mesas para o chão. E a gente percebe, Jesus estava indignado em relação a como estava lidando com a casa do pai dele. Então a gente entende que tudo está ligado a como eu lido, que sentimentos que eu estou colocando em relação a isso, certo? Eu acho que terça foi um pouquinho explicando como é adequado a gente ter, então, uma ira santa, no sentido assim, de a gente saber como irar e no tempo que irar, né? Muito bem. Quer falar alguma coisa, Felipe? Tudo certo? Só vou comentar uma questão aqui. Que interessante, né? A gente entender um pouco mais sobre essa questão de estar, né? A ira adequada, né? A ira adequada, ela não envolve a gente ter o ódio, como o Jean comentou, onde a gente tem o desejo de estar prejudicando alguém. A nossa ira, ela tem que ser de uma forma amorosa para que a gente possa, às vezes, ajudar essa pessoa. Mas de uma forma irada, sim, mas não é uma ira como nós estamos acostumados, que é quando, igual o Felipe comentou, do Jean pegar uma camiseta dele, ele ficar aí supermente irado e começar a querer discutir, brigar, querer sair na mão, querer resolver de uma forma agressiva. Não é essa a ira. Nós sabemos que todas as iras que Jesus teve, que Deus tem, ele não resolveu desta forma. Ele resolveu de uma forma amorosa e demonstrando que nós deveríamos fazer. Como o Jean citou bem sobre a questão lá do Egito lá, que Moisés ele foi lá conversar com Cristo, pegou as tábuas e o pessoal, o povo, né, de Deus ali estava adorando uma imagem e ele ficou irado pelaquela situação que estava acontecendo. Por quê? Porque ele estava batalhando pelo povo.
ele estava orando pelo povo, ele estava orando por Arão também, que estava envolvido ali naquela situação. Ele estava orando por cada pessoa que estava ali, ele estava batalhando perante Deus, e Deus falava que não deveria, que o povo deveria ser eliminado, porque estava causando um problema na questão de idolatria, que eles estavam muito grande, eles estavam adorando outros deuses, em vez de adorar aquele que os salvaram, que os salvou eles ali da escravidão. Só que tinha alguém intercedendo, e Moisés era essa pessoa. E hoje nós temos o que? A ira de Deus poderia estar caindo em nós, num aspecto do tipo assim, a gente não vale a pena. Nós não somos pessoas que precisamos, não. Nós somos pessoas dignas. Nós não somos dignos de ser amados de Deus pelo que nós fazemos. Nós erramos tanto que eu acho que Deus ele tem que amar muito, porque o Jonas erra tanto, falha tanto, e às vezes questiona, às vezes a gente quer ir contra aquilo que Jesus está nos ensinando, mas nós sabemos o quê? Que nós temos alguém intercedendo por nós, perante o Pai, e nós temos o quem? O maior da construção ali, o Espírito Santo, que é quando você está irado, você tem que buscar quem? O especialista. Quem que é o especialista? O Espírito Santo. Aí nós temos que buscar só o Espírito Santo? Também não. Nós temos que procurar, às vezes, ajuda. E a melhor forma de nós procurarmos ajuda, a lição ela deixa bem clara essa situação, que é a gente entender que a gente precisa de ajuda. A gente precisa aceitar. Eu preciso de ajuda. Então, essa é a melhor coisa que existe. Você aceitar que você precisa de ajuda. Você aceitou que você precisa de ajuda? Vai buscar ajuda. Ajuda de algum profissional. Vai num profissional, começa a buscar um profissional e começa a buscar também um outro profissional, que é o Espírito Santo. A gente não vai vencer de primeira. Não existe. Nós já somos pecaminosos. Nós já somos feitos para ser aquela loucura de estresse para tudo. E a gente não ter paciência para nada. Então nós já somos assim. Já fomos criados dessa forma, por quê? Porque nós já vivemos no mundo pecaminoso desde que o pecado entrou no mundo. Então, assim, nós não podemos desistir, porque Deus ele tem misericórdia de cada um de nós. E Ele está disposto a nos ajudar, dando amor, dando carinho, dando a graça dEle, para que a gente consiga entender uma coisa: a gente pode cair, a gente pode levantar de novo, porque Deus está ali estendendo a mão. E Ele promete ajudar nós. E quando nós estamos deixando Deus nos ajudar, consequentemente, nós vamos melhorar. Não tem como uma pessoa não vai melhorar. A gente conhece várias situações aí dos discípulos, quantos que eram explosivos. Jesus, com amor, ensinava. Não é assim que é para você fazer. Não é dessa forma. Funciona dessa forma aqui, ensinamentos. Então, o que acontece? Jesus ele continua ensinando? Com certeza. Está aqui, ó, no meu celular, a Bíblia, a lição. Para quem usa mais a parte de ter livros, né, ter a lição na mão, papel, né, que às vezes fica melhor para descrever, a Bíblia também. Então nós temos assim ferramentas que vai nos auxiliar neste momento. Então basicamente seria isso que eu queria citar aqui na terça-feira. Quer falar alguma coisa? Eu ia comentar até que dessa parte mesmo de Moisés, né? A gente percebe que depois que Moisés ele se ira em relação ao povo, que o povo estava ali em idolatria, toda a promiscuidade, tudo ali. Aí depois Moisés chega ali no Monte Sinai, e aí Deus fala assim: não, Moisés, eu vou destruir esse povo, e aí eu vou fazer um povo novo para você. Aí Moisés fala assim: não, Senhor, se o Senhor destruir eles, tira o meu nome, risca o meu nome do livre-arbítrio, do livro da vida. E a gente percebe que vem junto uma misericórdia, né? Moisés se ira, se indigna ali no momento, só que aí depois já vem a misericórdia. Por isso que foi bom até o Jonas ter comentado, apesar que a gente às vezes não vai conseguir na primeira vez, é difícil, mas o importante é a gente estar constantemente lembrando que Cristo é nosso mediador, é o nosso intercessor, que a gente pode pedir ajuda quando necessário, né? Reconhecer, né? Porque eu posso estar drogado aqui, se eu não reconhecer que eu preciso de ajuda, como é que eu quero ser curado, né? Então a gente tem que estar sempre buscando ajuda realmente, né? Eu estava vendo um vídeo essa semana que é justamente o que o Jean falou. A base da ira
ela é a misericórdia e o amor. Eu vi um vídeo essa semana, ou semana passada, de um casal que estava andando junto assim, e aí vem um cara, um terceiro ali, e ele meio que vai pra cima assim da mulher pra fazer alguma coisa, não sei o que aconteceu antes, e aí o cara, o marido, o namorado dela ficou olhando, cara. Eu fiquei olhando assim, falei, como assim? Porque se Deus fosse amoroso e ele não fizesse nada com o pecado, ele seria igual esse cara, um batata que não defendeu a mulher. E eu acho que essa é uma questão importante. Quem ama também defende os seus, defende aqueles que ama. Então, essa é uma questão importante. A ira, ela vem por causa do amor, né? Ela é uma ira que vem carregada de misericórdia, de amor, e para defender o que é certo, o que é justo, o que é amorável, o que é bom, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Quando a gente pensa em ira, a gente costuma pensar em ira, poxa, na nossa forma de ira, que é algo errado, né? Em raiva e tal. Mas a ira de Deus não é assim. E aí, quando nós vamos projetar isso em nós, aí a gente deve falar assim, cara, eu sou injusto mesmo. Eu só posso fazer isso com o Espírito Santo. Ele tem que me ensinar a forma correta, né? E aí é onde a gente tem o exemplo de Moisés e outros personagens bíblicos. Você vê que interessante, a lição dos adultos mesmo em encontro com a dos jovens também, né? Veio falar um pouco sobre esse assunto de Deus se arrepende, né? Em questão do juízo, e tá literalmente ligado à parte da ira. Toda vez que Deus ele mandava um juízo sobre mesmo a cidade de Nínive, era sempre na intenção do quê? De conceder misericórdia, de querer salvar o povo, de constantemente falar assim, eu tô te avisando, Israel, você precisa voltar para os meus caminhos. Sempre é uma ação de Deus em relação a nós, né? Porque é sempre Deus o primeiro a dar o passo, né? O primeiro a dar a mão, o primeiro a conceder a misericórdia, né? E a ira também está relacionada a isso, né? A gente tem que saber como lidar, né, nesses momentos. Então, sempre atrelado aí à misericórdia mesmo. Muito bem explanada. Terça-feira. Nós vamos agora para a nossa quarta-feira, aonde nós temos ali que nós vamos passar, né, nossa situação. Nós vivemos numa situação aonde nós teremos todo tipo de sentimento. Bons ou ruins, nós vamos ter esses sentimentos. Isso faz parte do nosso cotidiano. É igual nós pensarmos exemplo, né? Vamos dar um exemplo na questão dos nossos pais. Quando nós somos criança, nossos pais falam pra gente não fazer certo tipo de coisas, né? Às vezes ir na casa de alguém, ficar mexendo nas coisas da pessoa, e a gente faz o quê? Ao contrário, né? A gente vai lá e mexe nas coisas. E nossos pais, eles ficam nervosos, eles estão passando por uma questão de ira ali. E nós sabemos que nossos pais, eles têm a questão de ira, mas a certo momento eles chamam a gente para um canto e vai explicar. Falam, olha, você não pode mexer nessa situação, blá, blá, blá. A mãe e o pai, eles estão errados nessa situação? Não estão. Eles ficaram irados porque você mexeu? Sim, por quê? Porque ele falou desde de casa. Não é para você mexer nas coisas das pessoas, porque pode quebrar, pode acontecer várias situações e não vai ser legal porque nós somos o quê? Visitantes. Nós não estamos na nossa casa, que é onde a gente pode fazer outras situações. E acontece isso várias vezes. Às vezes a gente conversa, a mãe conversa com o filho, mas o filho acaba fazendo esse tipo de situações, mas não quer dizer que a mãe não ama, ela só está repreendendo ele para que ele possa aprender e ele fique ensinado para que quando ele for em algum outro lugar, ele não mexa nessas coisas. E a gente leva para o nosso cotidiano o quê? Quando nós crescemos. Quando nós vamos em alguma coisa que tenha, por exemplo, museu. Nós vamos no museu e lá está explicitamente não tocar nos objetos. E aí aonde você aprendeu que não pode tocar? Quem te ensinou? Seus pais? Por que eles ensinaram desde quando era criança? Você vai levar para a sua vida, para o seu cotidiano. Então você sabe que no museu não pode relar nas coisas, porque sabe que vai estragar. Mas como que você tem a consciência que aquilo realmente vai estragar? Você não vai ter aquela curiosidade, vou tocar aqui para ver se vai cair, se vai quebrar alguma coisa. Porque você aprendeu quando você era mais novo e seus pais ensinaram, ou alguém que cuidou de você, alguém que criou você. Então é basicamente essa situação.
É uma ira construtiva para que você tenha qualidade de vida, para que você aprenda, né, sobre o nosso cotidiano. E aí nós entramos numa questão. Se nós somos irados de uma forma errada, como que nós podemos ter o principal, autocontrole? E aí nós entramos na nossa rede semântica. Qual que é a palavra? Autocontrole. Quando nós ouvimos a palavra autocontrole, o que remete à mente de vocês aí, meus amigos? Eu coloquei aqui se conhecer, porque eu acho importante. Você não consegue ter controle da tua vida se você não conhecer o que está acontecendo com você, né? Você não entender o que se passa na sua mente, né? E depois, até quinta-feira, vai explanar um pouquinho mais isso. Mas então está relacionado a você conhecer você mesmo. Porque senão, como é que você vai ter ali... Imaginando que aqui a parte do som, né? Você tem uma mesa de som ali, como é que você vai mexer em alguma coisa? Você vai dar manutenção do som, você vai melhorar o som, você não sabe para que serve cada coisa. Mesma coisa acontece para a gente se autocontrolar. A gente precisa saber no que a gente tem que mexer, né? Ver que tem algo de errado, né? Ver que tem algo de errado. Na minha questão, eu acho que eu diria fruto do Espírito, né? Quando pensei em autocontrole, eu lembrei do fruto do Espírito, que tem uma das características é o domínio próprio, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante. Muito legal. Fruto do Espírito, se eu não estiver enganado, está em Gálatas 5, 23 a 24. Tá, lá tá bem descrito sobre essa questão do que o Felipe está falando aí. E eu coloquei aqui autocontrole só com Deus. Sem Ele, nós somos totalmente descontrolados, né? Porque Deus ele nos dá tanta capacidade de controle que até você duvida de você mesmo. Isso já aconteceu comigo, então eu tenho bastante experiências relacionadas a isso, porque nós vivemos, né, numa questão de trânsito, né? Eu ando no trânsito direto e já sofri quase alguns milhões de acidentes aí, por questão de alguém fechar, alguém não te viu, ou alguma desatenção. E muitas das vezes a gente tem a tendência de explanar, falar palavras de baixo talão, onde a gente começa a xingar a pessoa que está errada naquele momento. Só que nós pensamos o seguinte, já aconteceu comigo, deu passar e a pessoa só abandonou a mão, pediu desculpa e eu continuei andando e comecei a rir. E eu não entendi porque eu estava rindo, né? Mas eu acho que ali houve um autocontrole, porque eu poderia ter falado várias palavras, porque a pessoa estava errando naquele momento, só que aí depois que aconteceu o ocorrido, que eu ri ali, né, naquela situação, eu pensei e falei, e se fosse eu que tivesse errado? Porque é a situação que eu poderia estar passando. Aí eu comecei a pensar, falei, eu já errei algumas vezes também. Possivelmente não tinha pessoas próximas quando eu errei. Mas se tivesse, como que eu iria me sentir se alguém estivesse falando palavras, me xingando e falando um monte de coisa, sem a pessoa entender o porquê que aconteceu aquilo? Então eu comecei a refletir em relação a isso. E por que aconteceu isso? Porque eu não deixei com que a minha ira subisse ao extremo, onde eu iria magoar a outra pessoa, falando várias palavras de baixo talão aí para ela. Então, por isso que eu coloquei que o autocontrole só com Deus, porque Deus sabe como a gente deve lidar com quais situações. E já dando continuidade aqui, nós vamos para a nossa quinta-feira com os nossos convidados. Quem vai falar primeiro aí, sem brigar, pode começar. Jonas, eu queria fazer um comentário em relação a uma questão que eu vejo dois cenários assim, nessa questão que você falou, e eu achei muito interessante essa ilustração. Um cenário é um cenário ideal em que a gente vai sendo transformado por Deus, né? E outro cenário é um cenário de nós no processo ainda. Então, o ideal é em que em situações onde nós poderíamos nos irar, onde aconteceu essa questão com você, por exemplo, você estava certo, né? A pessoa te fechou e tal, só que você falou que saiu rindo ou de alguma forma controlado, né, da situação, beleza. Então esse é o cenário ideal. Deus quer transformar as nossas emoções de tal ponto que se a gente passa por alguma coisa, nós tenhamos controle.
mas um caminho até lá também é válido, também está na vida cristã, que é quando a gente se ira de, às vezes, subir o sangue pela cabeça. Tem uma professora que ela fala que arrepiava os pelinhos da testa quando ela ficava nervosa. E eu acho que essa é a questão. A gente, nesse processo, nesse cenário que não é o ideal, mas também é o cenário de caminhada, também é um cenário onde pode ser controlado, que é justamente o que a lição traz, né? Eu acho que é muito importante a gente cultivar essa questão, e eu acho que são parecidas, como lidar com a ira, como lidar com a ansiedade, você respirar bem, você tomar um copo d'água, ir talvez para um outro ambiente, né, também com outras pessoas. Eu acho que isso também ajuda. Então é muito importante a gente, nesse cenário, enquanto não chega, né, nessa transformação talvez mais polida, a gente entender que a gente deve sim respirar bem, né, usar o que a gente pode para a gente voltar à consciência e conseguir tomar as melhores decisões. E complementando aí um pouco que o Felipe disse, está em relação à nossa caminhada mesmo cristã, né? Quando a gente tem objetivos de vida em relação à nossa salvação e santificação, que é um processo constante, né? A gente percebe que a gente está em um constante, como eu tinha falado, aprendizado, amadurecimento. A gente nunca vai ser perfeito. Claro que isso não vai ser um motivo pelo qual a gente falar, não, então o Senhor faz tudo por mim. Querendo ou não, Ele faz, mas tem, de certa forma, a gente também tem que tentar um esforço nosso, né? E assim, exatamente. E a gente tem que saber, né, de certa forma, lidar com os nossos sentimentos. Quinta-feira vem dar alguns princípios mais práticos, né? Vem falar então aqui que a gente tem que respirar, a gente tem que entender, a gente tem que colocar os nossos objetivos, entender como eles devem ser guiados, né? Então vem dizer um pouco sobre isso, vem aplicar para a nossa vida como que a gente deve lidar com situações como essa. Muitas das vezes ali no conflito, no nervosismo, a gente vai fazer coisas, mas a gente tem que pensar, será que isso está certo? O que está me motivando? O que está me levando a fazer ou pensar isso, ter ação? E é um constante crescer, né? Um constante amadurecimento. Quinta-feira não tem muito o que explorar, mas é mais um conceito pela qual você pode estar lendo e aplicando diariamente na sua vida, né? Eu acho que às vezes uma rede de apoio também, eu acho que é importante você ter quem conversar sobre isso, sabe? Tem pessoas que são muito fechadas, retraídas e acabam guardando isso para si. Eu acho que essa é uma questão importante. Fiquei assim com um sentimento ruim, sabe? Tenha um amigo, alguém próximo de você que você possa falar, olha, cara, essa pessoa fez algo que eu não gostei, fiquei muito bravo, agora que eu estou mais tranquilo e tal para falar, sabe? Eu acho que isso é importante, às vezes pessoas mais velhas ou pessoas que a gente considera espiritual, isso é muito importante, porque no final nós não somos uma construção somente nossa, nós somos uma construção do meio que a gente está, né? Então, nossos pais, nossos amigos, tudo isso nos influencia. Então, acho que é uma caminhada importante também. É interessante esse ponto que você falou, porque às vezes a gente chega ali nos nossos sentimentos e fala assim, não, eu não posso mirar, eu não posso fazer nada. Então aí chega o sentimento ali de ira, não, eu vou me retrair aqui, e realmente não é o jeito também que a gente tem que fazer, né? A gente tem que entender o porquê a gente está tendo aquele tipo de ação, mas a gente também não vai sufocar isso, vai falar assim, porque aí vira um problema não resolvido e desencadeia ainda um problema maior. Aí entra ansiedade, depressão, vem todas essas doenças do século nosso, né? Então a gente tem que saber lidar, né? Saber entender. Então é importante isso. Muito bem, muito interessante. A nossa quinta-feira deixou alguns tópicos aqui, né, que os meninos já explanaram aqui. E o que eu achei interessante é sobre respirar fundo, né? Uma da situação aqui é respirar fundo. E a gente pensar sobre o assunto. E o mais interessante é a gente fazer uma lista, né? Vamos fazer uma lista. Vamos colocar na lista lá os pontos que a gente precisa, na verdade, que a gente consegue, que vai nos ajudar. E aí nós temos algumas coisas, algumas situações da lista. O Felipe falou sobre uma, que é a gente colocar ali uma conversa com um amigo. Aí nós podemos fazer também uma oração, que é um ponto-chave que eu acredito que toda vez que a gente ora, a gente já levanta de uma forma diferente.
quando a gente está ajoelhado, a gente está orando para Deus, mesmo que a gente vai orar só para conversar com Deus, a gente tem esse livre-arbítrio, a gente só conversar com Deus. Mas por que em oração? Porque você tem uma intimidade maior com Deus quando você está orando. Então, se você começou a ficar irado, saia da situação. De que forma? Saia do ambiente, se possível saia, vai andar, vai dar uma volta, reflita, pense. Se você precisar orar, não tem como você estar na sua casa, você está na rua, ore também, peça a Deus ajuda para aquele momento, que Ele está disposto a ajudar a você, a mim, né, em essas situações. É fácil, gente, não é. Nós estamos constantemente passando por um estresse gigante no nosso cotidiano, e às vezes esse estresse ele vai proporcionando tantos problemas na nossa cabeça, nossos pensamentos, que vai proporcionando com que a gente fique pior a cada dia. Então a gente começa a ficar mais doente, a gente começa a ficar depressivo, a gente não quer sobreviver mais, porque tudo cai, a parte de estresse vem subindo de uma forma muito grande. E a gente precisa o quê? Procurar ajuda quando for necessário. Nós precisamos procurar ajuda quando for necessário. Nós vamos esperar dar ruim de tudo ao ponto que a gente não consiga voltar? Não, nós temos que procurar ajuda desde o início. Começou a ter uma situação que você não está conseguindo controlar, procure ajuda. E as ajudas elas podem ser profissionais. Se você não tem confiança ainda numa questão profissional, procure um amigo, porque é necessário, igual o Jean falou, não pode ficar uma forma retraída. Você às vezes precisa conversar com um amigo, e esse amigo ele pode estar sendo guiado por Cristo, porque ele vai ouvir o que você tem a dizer e você vai explanar várias situações de ira, ódio, querendo vingança e tudo. E seu amigo vai olhar para você com uma calma e vai falar assim: calma, vamos pensar, vamos respirar, não é assim, vamos fazer dessa forma, vamos orar, vamos procurar outra pessoa que a gente possa fazer alguma coisa. Ou essa pessoa que você vai conversar, ela fala assim: vamos caminhar. Vamos fazer uma corrida, vamos fazer um passeio, vamos sair vamos na casa de uns amigos para a gente conversar, para a gente bater papo, até que você vai esquecer dessa situação. Então são motivos aí que você pode estar colocando na sua lista para estar nos ajudando a gente sair dessa questão de ira quando acontecer com a gente. E aí nós entramos. Mais alguma coisa sobre quinta-feira? Podemos continuar? Nós entramos na nossa sexta-feira, nós estamos no nosso último dia. Se você ainda não clicou aí no botãozinho de curtir, se você ainda não compartilhou com alguém, compartilhe, clica no botãozinho de curtir. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí, para que você receba as notificações para toda vez que nós postarmos um vídeo, você fique ligado também. E se você ainda não assistiu a série, né, vamos colocar como uma série sobre essa lição até o capítulo 7, lá no nosso YouTube, você vai procurar na playlist, você vai ter lá desde a primeira lição até a 7ª lição, que é onde você vai entender como essa lição está maravilhosa. Voltando para a nossa lição, nós temos aqui o perigo de ceder à ira. Esse é o nosso título. Eu vou explanar alguma coisa aqui e depois nossos amigos vão explanar mais algumas coisas para a gente poder finalizar. E eu queria só deixar algumas frases iniciais para que eles possam falar, para depois eu finalizar, que é uma situação simples. Toda vez que nós estamos sendo provocados, você vai ser muito provocado. Ainda mais se você orar pedindo paciência, porque Deus ele vai deixar com que você seja testado para ver se você realmente está conseguindo adquirir a paciência. Então nós estamos passando por isso. E toda vez que nós cedermos à raiva, aos ressentimentos, a alguma questão que vai deixar nós irados, você pode ter certeza que é o momento certo que o inimigo vai entrar e vai trabalhar para que você continue a fazer essa situação se transformar numa situação gigantesca, que é onde você vai perder totalmente o controle e pode acontecer coisas catastróficas, né? Que nós já sabemos que já aconteceu no nosso cotidiano, nos noticiários, nós já vimos isso acontecer.
de pessoas que se iraram de uma forma grande, que ocasionaram as brigas, e essas brigas se transformaram em umas coisas maiores e acabou até acontecendo morte em algumas situações. Então, se nós estamos propensos a deixar a ira nos dominar, nós estamos propensos a deixar que o inimigo nos domine e ele comece a rir da nossa cara, porque o inimigo ri da nossa cara toda vez que nós caímos. Ele fala, opa, mais uma vez consegui fazer esse menino cair mais uma vez. Mais uma vez eu consegui vencer Jesus, porque eu estou mostrando para ele que não vale a pena essa pessoa. E, consequentemente, nós temos que, quando você vence, aí eu acredito que Jesus é quem ri, né? Fala, tá vendo? Eu falei para você que esse menino tem jeito, ele tem solução, porque eu morri por ele e eu sei da capacidade que ele tem. Então nós temos várias situações na Bíblia que você pode estar olhando, você pode olhar nos contextos históricos aí, de pessoas que foram transformadas por Deus de uma certa forma que você fala, como é possível? É só você olhar os 12 discípulos. Não tem nenhuma harmonia nos 12 discípulos que Jesus chamou para trabalhar para ele, sobre o Evangelho. Se você olhar ali, todo mundo tinha um temperamento diferente. E todo mundo era odiado de uma forma diferente pela população. Nós tínhamos até cobrador de impostos como discípulos, que deixou de ser cobrador de impostos. E as pessoas poderiam fazer o quê? Ficar irado com essa pessoa. Falar, mas como Jesus chama um cobrador de impostos para estar aqui? Como pode chamar Pedro, que era impossível, né? Que queria resolver a situação tudo na força, na brutalidade, e Jesus ensinando de uma forma diferente. Então, nós temos essa questão que é interessante. Nós não podemos ceder à ira. Se nós cedemos à ira, o inimigo ele vai tomar conta da gente e a gente vai perder o controle. E aí, quando a gente conseguir retomar esse controle, pode ser tarde. No aspecto do quê? De a catástrofe ter acontecido, mas não tarde para que Deus possa perdoar você ou a mim. Então, basicamente, sexta-feira eu coloquei um ponto inicial sobre isso. Vocês querem falar alguma coisa aí? Podem falar. Quiser deixar um recado para a galera aí também, depois eu complemento. Eu queria citar aqui o livro Mente, Caráter e Personalidade, de Ellen White, volume 2, página... Deixa eu só pegar aqui. 516. Fala assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Certas classes de pessoas crescem sem domínio próprio, não puseram freio ao temperamento ou à língua, e alguns deles alegam ser seguidores de Cristo, mas não o são. Jesus não lhe deu esse exemplo. Elas são desazoados e não se deixam facilmente persuadir e convencer. Não são sensatos. Satanás, nesse tempo, tem pleno controle. Cada uma dessas exibições de ira enfraquece o sistema nervoso e as faculdades morais, tornando difícil restringir a ira por ocasião de outras provocações. Então é como o Jonas disse, a importância da gente saber que a gente está chegando no momento de ira, Senhor, me ajuda a entender por que eu estou passando por esse momento, me ajuda a lidar com isso, né? A importância de eu buscar a ajuda do próprio Deus e também, se preciso for, de outras pessoas, né? E eu acho que é justamente por isso que retrair não é a melhor questão, né? É a gente falar assim, poxa, eu estou irado. Admitir mesmo, né, que a gente está irado. Nós somos assim, nós vamos nos irar de forma injusta, ficarmos com raiva de coisas que não deveria ficar, ou na proporção que deveria ficar. E aí eu acho que reconhecendo isso é pedir, né? Falar assim, poxa, Senhor, eu realmente estou assim, muito irado, bravo, me ajuda. Então eu acho que a grande questão na vida cristã é a gente entender que a gente não consegue fazer isso pela gente, né? Só existe um, que é a pessoa da tirinha, né? O Espírito Santo. Então, nele nós conseguimos ter força e conseguimos entender plenamente o que é a ira e exercer isso como ele, né? Então eu acho que essa é uma questão importante. O ideal de Deus é sempre o amor. Nós não amamos genuinamente, amamos de forma egoísta. Então isso gera uma ira de forma egoísta. Mas à medida que a gente vai conhecendo a Deus, nós também
Deus também vai nos dando a capacidade, nos fazendo com que a nossa ira, a nossa felicidade seja voltada para Ele, ou seja, voltada da forma correta. Então, acho que essa é uma questão, identificar que nós nos iramos de forma incorreta, injusta, ver que só Deus ele pode nos ajudar a nos irarmos com amor, com misericórdia, e pedir para que Ele faça isso na gente. Eu acho que esse é um caminho, 3 passos aí muito importante. E é claro, nesse processo, onde eu reconheço, eu também tenho que respirar bem, porque senão eu já vou soltando tudo e faço coisa errada. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante. Eu fecharia a lição, meus comentários com isso. Eu gostei de uma parte que ele falou, tipo assim, tudo, ele acaba sendo uma teia, Tanto a parte do amor, a justiça, essa parte de irá, tudo é um centro, é um ideal de amor que leva a cada um desses. Por isso que a gente dá tanta ênfase, ter o equilíbrio mental, para a gente poder buscar de forma mais plena a Cristo, com a ação do Espírito Santo na nossa vida, tudo é para um foco, são partes, aspectos pelos quais a gente trabalha separadamente, mas para envolver um todo maior, Isso que é interessante. Muito bem, meus amigos, nós estamos chegando no final da nossa lição. Só queria deixar para vocês o seguinte: busquemos a Deus, busquemos o primeiro especialista, que foi quem nos criou. Depois nós procuramos o outro especialista, que pode ser um profissional da área aí, da psicologia ou da psicanálise, que eu acho que vai envolver mais a parte do psicólogo. E depois nós temos que sempre estar ligados com pessoas que vai nos agregar, que vai nos ajudar. A gente tem que estar num ambiente de amigos que sempre estará realmente para nos ajudar em todos os momentos. Momentos bons, momentos ruins, nós temos que estar com esses amigos. Se nós estivermos com amigos que só estão na hora do bem bom, na hora que nós estamos felizão e tal, esses amigos aí, infelizmente, eles não podem estar no nosso ambiente, porque senão eles, qualquer momento que nós cairmos ou quando nós tivermos uma situação ruim, de ira, qualquer coisa, essa pessoa pode instigar você a ter mais ira, e isso não vai ser legal e não vai ser bom para a nossa vida. Então, vamos buscar o especialista. O Espírito Santo está aí para nos ajudar também, ele é o nosso consolador aí, ele está disposto a trabalhar para a gente, uma coisa que eu acredito que ele não deveria, Não, nós não somos merecedores de que Jesus trabalhe para nós, ou que o Espírito Santo trabalhe para nós. E a maioria das vezes eles estão trabalhando, porque eles estão fazendo o quê? Uma construção no nosso coração, eles estão nos moldando, então isso é trabalho. E ele está trabalhando para que a gente possa ser pessoas melhores, pessoas diferentes. E ele, se Jesus quisesse, se Deus quisesse eliminar nós a qualquer momento e fazer, já era, acabou, vamos fazer novas criaturas, estaria tudo certo. Mas ele ama tanto eu e você que ele está disposto a batalhar e a lutar por você. E ele está disposto a lutar por mim também. Então nós temos que pensar sempre como Jesus faria. Temos que pensar com a mente de Cristo. Como que Jesus faria? Como que ele resolveria essa situação? Então nossa lição sobre a mente de Cristo também está na nossa playlist. Se você não assistiu, assiste lá, que você vai entender um pouco sobre essa questão da gente pedir a mente de Cristo. Se a gente pedir a mente de Cristo, consequentemente, nós não faríamos muitas coisas que nós fazemos hoje. E, consequentemente, nós conseguiríamos resolver muitas coisas que nós não temos como resolver. Nós conseguiríamos resolver porque nós teríamos a mente sábia, a mente de um sábio, como Cristo foi aqui na nossa terra. E basicamente é isso a nossa lição. Vou pedir para que o Jean ore para a gente que a gente possa finalizar. Oremos então. Deus grandioso, Pai amoroso, Senhor, essa lição foi de extrema importância dessa semana, porque, Senhor, a gente consegue aprender o quão necessário mais uma vez se faz o Senhor na nossa vida. A gente entende que depois do Éden as nossas faculdades mentais elas foram corrompidas, mas a gente sabe que
existe um ideal pela qual a gente tem que estar buscando através do Senhor. Nos ajude com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a saber lidar com isso e buscar a ajuda necessária. Pai, primeiro que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar e buscar a Tua ajuda, aquele que é o médico dos médicos, que pode nos dar todo o suporte. E se assim preciso for, também buscar a nossa comunidade para ajudar e a gente lidar com esses sentimentos. Pai, nós somos falhos, somos pecadores e o Senhor, com muito amor, nos dá esse amor para que possamos agora refletir e a cada dia buscar mais e mais o Senhor. Nos ajude a cada dia a entender que dependemos exclusivamente da Tua graça e do Teu poder, e por isso oramos, fiados no santo nome de Jesus. Amém. Amém. E você que ficou aí com a gente até o final, não esqueça de curtir, compartilhar. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também ative o sininho para que você receba as nossas notificações cada vez que a gente estiver postando. E também convido vocês a estar conosco na próxima lição, que é a nossa lição 8, que tem como título Experimente o Perdão. Se você quer entender como você vai experimentar o perdão, como que é essa questão de ser perdoado, esteja com a gente na próxima lição. Tchau, tchau.